O debate virtual está de volta. Eu converso com o vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Dr. Marco Krieger. Doutor, você estava falando que o Brasil, a perspectiva pela Fiocruz do ano que vem, do Brasil está numa posição privilegiada no que diz respeito a número de doses por habitante. A expectativa é que sejam mais ou menos 210 milhões de doses aí durante todo o ano de 2021. Eu te pergunto, já existe uma conversa entre Fiocruz e governo federal para saber como é que essa vacina vai ser disponibilizada à população, se vai ser priorizada, se vai existir uma vacinação, campanha de vacinação em massa, como é que estão essas tratativas, qual é a expectativa que a Fiocruz tem em relação a isso? Então, na verdade, quem define a política e a estratégia de vacinação é o Programa Nacional de Imunizações, né, do Ministério da Saúde, que está com um grupo de trabalho que inclui vários especialistas, muitos deles, inclusive, da Fiocruz, que estão auxiliando aí na avaliação da melhor utilização dessa ferramenta, né? Eu acho que é importante salientar que vacinas têm algumas peculiaridades, né? Além da proteção individual, ela tem a visão de uma proteção populacional. Então, a gente imagina, né, que, primeiro, não vamos ter todas as 200 milhões de doses no primeiro mês. Nós vamos ter que fazer essa utilização durante o ano. Então, é importante que sejam utilizadas estratégias que vão, provavelmente, né, estabelecer, primeiro, populações mais vulneráveis, que inclui as pessoas que podem desenvolver as doenças mais graves, por exemplo, os idosos, por exemplo, as pessoas que têm comorbidades cientificamente associadas com a gravidade da doença, assim como atividades profissionais onde o nível de exposição é muito maior, né, como é o caso dos profissionais de saúde. Cerca de 10% das pessoas infectadas em todo o mundo são os profissionais de saúde. Então, obviamente, essas duas informações vão ser levadas em conta. E eu acrescentaria uma terceira. Nós temos que avaliar a circulação do vírus nesse momento, né? Então, a gente acompanhou aí durante o ano que, por exemplo, nós tivemos um início mais forte no norte, nordeste, agora o sul do país está tendo um número maior de infecções, e isso no momento da liberação das primeiras doses tem que ser avaliado, porque a gente está vendo aí, infelizmente, uma segunda onda em muitos países. Então, é possível que a gente tenha uma evolução epidemiológica, uma circulação, por exemplo, maior novamente no início do ano, quando a gente vai ter a vacina, nos estados do norte, que é mais ou menos o que acontece com a influenza também, que é uma outra doença respiratória. Então, eu acho que o conjunto dessas informações vai ser utilizado. Mas eu gostaria aí de fazer, né, uma propaganda de 3 alicerces que vão dar ao Brasil uma posição muito privilegiada. Primeiro é a Anvisa. Nós temos uma autoridade sanitária muito respeitada. Qualquer vacina que seja liberada pela Anvisa será uma vacina que terá passado por um alto estándar de avaliação, né? E será segura, principalmente, e eficaz para a nossa sociedade. Em segundo lugar, nós temos instituições como a Fiocruz, capazes de fazer a produção local, coisa que a maioria dos países não tem, e vão ter que entrar numa outra lógica de aquisição das vacinas. Nós teremos uma quantidade de vacinas muito grande a um preço muito adequado. Em terceiro lugar, nós já temos um Programa Nacional de Imunizações estabelecido, com 47 anos de história, com 35 mil salas de vacinações equipadas com geladeiras para receber as vacinas, com enfermeiros, com médicos, e isso poucos países com a dimensão continental do Brasil e com a nossa densidade populacional terá. Então, isso tudo coloca o Brasil numa posição muito importante, e vale a pena aí colocar, né, que essas 3 bases pertencem ao Sistema Único de Saúde e que esse sistema vai permitir que a sociedade brasileira tenha uma resposta tão rápida e importante quanto essa que está sendo dada nesse momento e que será dada no futuro próximo. Doutor, você falou do Sistema Único de Saúde, né, do SUS. Existe a possibilidade de chegarem mais de uma vacina ao Sistema Único de Saúde, ou enfim, nem seja na rede particular, que chegue a de Oxford e futuramente também chegue a Coronavac, por exemplo, ou que chegue a vacina russa, ou a da Pfizer, americana, enfim, existe essa possibilidade de estar as 2 ou mais vacinas disponíveis no mercado para o ano que vem.
E por que eu te pergunto isso? Existe a possibilidade de uma mesma pessoa, de repente, ter acesso a duas vacinas? Já se sabe se isso daria alguma consequência? Porque a gente sabe que elas são produzidas de formas diferentes, né? Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre essa diversificação de vacinas no mercado brasileiro. Então, nós provavelmente teremos no mundo mais de uma vacina ano que vem. O cenário hoje é esse, claramente, né? Uhum. Não diria duas, diria até algumas vacinas já disponíveis ano que vem. Esse é o cenário desejável, né? No Brasil, nós temos algumas iniciativas. Temos a da Fiocruz, baseada numa encomenda tecnológica, que já tem a premissa, então, da produção mesmo frente ao risco tecnológico que ainda existia. Sim. As outras vacinas, a posição do governo é: vamos comprar a partir do momento que essas vacinas sejam registradas, qualquer uma delas. Mas nós vamos chegar numa situação que outras questões vão ser avaliadas, como o preço, por exemplo, né? Algumas dessas vacinas, infelizmente, trazem desafios logísticos muito grandes. As vacinas que foram noticiadas agora, as vacinas de RNA, da Moderna e da Pfizer, embora tenham dados muito bacanas de eficácia, acima de 90%, elas precisam ser transportadas e armazenadas a uma temperatura extremamente baixa, né? Os refrigeradores e freezer normais não chegam nessa temperatura de menos 80 graus. Nossa, então, é um desafio logístico maior para um país com as dimensões do Brasil. Isso também vai ser avaliado. Uhum. Temos algumas vacinas que podem utilizar a infraestrutura que já existimos. A da Oxford será assim, a da Coronavac também. Então, eu acho que nós vamos ter esse cenário. E esse cenário traz uma preocupação. Nós não temos estudos clínicos, não temos avaliação científica do que pode acontecer com uma pessoa que tome uma dose de uma vacina e a segunda dose da segunda vacina. Não sabemos se ela estará protegida, não sabemos se terá algum efeito adverso. Então, será muito importante também esse controle nesse momento, né? Não é só no Brasil, isso tem que ser feito no mundo, mas no Brasil provavelmente temos que reforçar isso. Você acha que vai ser divulgado, doutor, para a população? Se eu vou saber, por exemplo, se eu estou tomando a Coronavac, se eu estou tomando a de Oxford, se eu estou tomando a Sputnik, a da Pfizer, enfim. Isso teria que ser passado à população? Ou... Obrigatoriamente, creio que sim, até para que as pessoas possam tomar as medidas de precaução, né? Provavelmente a maioria das vacinas vão ser 2 doses. É importante saber, então, para na segunda dose tomar a mesma, né? Tomou uma dose agora, a segunda dose da mesma vacina ou no protocolo já testado cientificamente no estudo clínico, né? Então, deve-se ter isso, e aí eu acho que existem duas coisas muito importantes. Primeiro é o tempo, e essas vacinas têm que chegar o mais rápido possível à sociedade. Uhum. A outra questão é as condições de logística e do preço. Aqui vale a pena salientar que nós estamos aí trabalhando com um cenário onde dificilmente vamos ter grande disponibilidade de vacina no primeiro semestre do ano que vem, em todo o mundo. E no Brasil também. Então, nós temos que apoiar os projetos que já estejam com quantitativos maiores, né? Existem dados publicados em revistas científicas que mostram esse esforço que está sendo feito de antecipação da produção, mesmo antes do registro. E algumas iniciativas têm uma capacidade um pouco maior que outras. Isso também tem que ser ponderado, né? De novo, vale a pena salientar que o Brasil está numa posição privilegiada pela capacidade da Fiocruz, mas também do Butantan e outras iniciativas que, porventura, venham a ser estabelecidas com a produção local, né? Isso vai dar realmente uma vantagem muito grande para a gente. No nosso caso, nós estamos muito confiantes porque o projeto tem resultados preliminares muito, muito bons e nós temos uma negociação extremamente vantajosa, tanto em relação ao preço, quanto em relação às condições logísticas, quanto em relação ao quantitativo de doses que vai ser ofertado à sociedade brasileira. Doutor, qual é a posição da instituição da Fiocruz quando se diz a obrigatoriedade da vacinação? Defende que seja obrigado a tomar ou defende que seja a cargo de cada pessoa? Qual é a posição da Fiocruz em relação a isso? Tem uma posição ou não? Então, nós defendemos claramente que a vacina é uma ferramenta de proteção da sociedade, não é
uma proteção individual, né? Uhum. Nós temos uma lei já que permite, frente à emergência sanitária, né, uma série de questões obrigatórias, a testagem, enfim, isolamento, uma série de coisas que, na prática, numa sociedade democrática, não são utilizados, né? Nós defendemos, sim, campanhas de conscientização muito fortes, para que as pessoas saibam da importância dessa ferramenta, saibam das consequências. Infelizmente, o Brasil é um dos países que foi mais afetado pela pandemia, tem um número de mortes muito grandes, e nós, se tivermos a condição de prevenir futuras mortes, temos a obrigação de fazer isso, né? A obrigatoriedade policial dificilmente vai funcionar. Eu acho que ela está prevista em lei, mas dificilmente nós vamos entrar nas casas das pessoas e obrigar as pessoas. Claro. Eu acho que é uma discussão mais ideológica do que prática. Do ponto de vista científico, né, eu acho que a gente tem que recomendar fortemente campanhas de esclarecimento que deem um nível de cobertura que permita que a sociedade se proteja. O Brasil tem um histórico aí muito bom de vacinações. Nós, infelizmente, nos últimos anos, temos visto crescer um movimento anti-vacina sem a menor base científica, e esse movimento não é muito expressivo no nosso país. Mas nós não podemos deixar que se entre numa disputa politizada dessa questão. Vamos nos manter no campo científico, mostrando um enorme benefício, não só individual, mas para a sociedade, da utilização das ferramentas de controle e enfrentamento da pandemia. Se você me permite um último comentário, eu acho que esse é um aspecto muito importante dessa pandemia, com todos os problemas que nós estamos enfrentando, mas o reconhecimento da sociedade do valor do uso do conhecimento científico no enfrentamento da pandemia. Isso é uma coisa muito importante que tem que ser salientada. Com certeza. Doutor, voltando a falar um pouquinho mais sobre estudo e algumas dúvidas que ainda não foram esclarecidas em relação à eficácia dessas vacinas. Já se sabe mais ou menos qual é o período de duração que uma vacina pode deixar, essa, por exemplo, de Oxford, a pessoa que a toma, ela ficará imune? Será que vai ter que ser feito anualmente? Já se tem uma noção disso? Ou vai ser uma vacina que vai durar por um período mais longo? Como é que vocês têm visto isso? Então, do ponto de vista científico, eu tenho que ser bastante sincero. Nós não temos esses dados ainda, né? Uhum. Nós precisamos aguardar os estudos clínicos que estão em andamento, e mais do que isso, nós temos que fazer um acompanhamento depois da aplicação das vacinas para ver também o nível de proteção e o tempo que essa proteção vai durar. Eu posso te dizer algumas questões, né? A maioria das vacinas nós precisamos tomar mais de uma dose, todas, né? Algumas delas a gente precisa de um número de reforços um pouco menor que outros, né? Eu acho que nós vamos ter um cenário parecido. Nós vamos precisar de mais de uma dose e provavelmente algum reforço. De quanto em quanto tempo será, a gente não tem condições de fazer. Nós temos vacinas que promovem uma resposta muito rápida, como, por exemplo, da febre amarela, que é recomendada 2 doses durante a vida. Uma dose, depois de 10 anos, uma segunda dose. E nós temos outras vacinas que precisamos tomar todo ano. Então, nós vamos ter que acompanhar isso. O que se sabe, com base na resposta a outros coronavírus, é que essas infecções dão uma proteção de 1 ano e meio. Então, a gente acha que a vacina vai ser uma ferramenta importante para o controle dessa pandemia e que nós estaremos, num segundo momento, utilizando a vacina para prevenir o surgimento e o retorno dessa doença. Então, nós temos que trabalhar com os 2 cenários. Certo. Agora, 2 perguntinhas para a gente encerrar o nosso programa. A Fiocruz está à frente de várias vacinas que compõem o Plano Nacional de Imunização, né? De certa forma, essa grande demanda pela vacina do coronavírus pode atrapalhar a produção de outras vacinas, ou a Fiocruz tem estrutura suficiente para continuar alimentando esse plano de forma eficaz durante os próximos anos aí? Então, a Fiocruz realmente é o maior fornecedor nacional do Ministério da Saúde, né? Um pouquinho a mais do que o Butantan. Uhum. Nós produzimos aí da cesta de 19 vacinas, 10 vacinas são produzidas na Fiocruz, e os quantitativos aí das cerca de
de 200 milhões de doses compradas dos produtores nacionais, 110 são da Fiocruz, mas esses números oscilam. Mas tem uma capacidade muito grande e nós estamos realmente colocando um grande desafio, né? Nós iremos produzir no ano que vem o dobro da nossa média histórica. No momento, isso está sendo planejado para não afetar nenhuma de outras nossas vacinas, e nós só conseguimos dar essa resposta porque, né, nós temos uma política, né, que é uma política do Brasil, mas é uma política também da Fiocruz, de investir na nossa produção local, produção estratégica, porque um país com a dimensão do Brasil, com o sistema universal, tem que garantir que a sua população tenha acesso a esses bens, né? E nesse caso nós temos aí uma cesta completa, desde as vacinas que têm um valor baixo no mercado, né, mas que são importantes estrategicamente, como é o caso da vacina de febre amarela, até vacinas de última geração aí, que são as vacinas mais sofisticadas, como será o caso dessa vacina candidata, que nós já estamos aí chegando muito próximo dela se tornar uma realidade. Então, nós não teremos, embora o desafio seja gigante, os investimentos que foram feitos nos últimos 20 anos permitem que nós tenhamos assumido esse compromisso sem colocar em risco nenhum. E é importante salientar que nós conseguimos isso quase que de forma imediata, né? Nós, recebendo o concentrado, já iniciaremos a produção e 2 a 3 meses depois estaremos nacionalizando totalmente a produção da vacina. Tá certo, doutor. Quero aqui agradecer a sua presença, tá? Acho que foi bastante esclarecedora e bastante esperançosa também no que diz respeito aí a gente ter disponível uma vacina aí para meados aí do primeiro trimestre, vamos dizer assim, de 2021, né? Queria agradecer demais a sua presença, tá, doutor? Muito obrigado. Obrigado a vocês, né? Em nome da Fiocruz, quero agradecer aí pelo convite e nos colocamos à disposição aí para qualquer esclarecimento adicional aí que vocês queiram fazer. Não só eu, mas toda a equipe que está trabalhando nisso, né? Eu acho que aí vale a pena agradecer a todos os colaboradores da Fiocruz que têm dado, durante o enfrentamento da pandemia, uma resposta exemplar aí em diferentes áreas, né? Na testagem, na avaliação científica, no serviço de referência, agora na vacinação. Eu acho que a gente tem 120 anos de história, estaríamos celebrando esse ano aí com vários eventos, e acabamos celebrando da melhor maneira possível, né? Resgatando o nosso DNA original, que é transferir para a sociedade o conhecimento para o enfrentamento dessas emergências. Tá certo, doutor. O debate virtual fica por aqui. Se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj, basta sintonizar o canal 10.2 da sua TV digital ou nos procurar nas redes sociais. Obrigado pela audiência. TV Alerj, o canal do povo.